Oi, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro, sejam bem-vindos. Antes da gente começar a falar do nosso livro de hoje, eu só queria dizer para vocês apertarem o sininho e darem o like, que isso ajuda o canal. Muito bem, hoje nós vamos falar de Death and Honor, Morte e Honra, pelo talentoso James E. Wisher. O James é um autor norte-americano, ele tem uma página no YouTube, eu vou deixar aqui o endereço, porque ele coloca a maioria dos títulos dele em audiolivro à disposição na página dele. O James, ele escreve sobre ficção científica, ficção urbana e fantasia. Os livros de fantasia dele são os mais conhecidos. E o interessante deles é que é o seguinte, eles estão todos interligados no mesmo universo, não no mesmo mundo. Então, enquanto você lê uma história em um mundo em que você acha como as coisas funcionam, nesse mundo, magia, ciência, alquimia, anjos, demônios, deuses, eles são vistos e assim interpretados e os poderes manifestados de muitas maneiras diferentes. Então, era só isso que eu queria dizer, porque eu gosto muito do trabalho do James. Ele é muito talentoso e ele está sempre à disposição no canal dele no YouTube. Bom, vamos lá. Morte e Honra começa muito simples. Uma caravana é atacada e um item misterioso roubado. Na região, a família Kane é responsável pela proteção da estrada e a proteção da população. O Lorde Cavaleiro Kane, Mestre Kane, então pega seus homens, procura os saqueadores, vence eles e recupera o item misterioso. E aí ele retorna para a propriedade a qual ele é responsável por proteger. Essa propriedade pertence ao Lord Prefeito Sanjax. Muito bem. Quando ele volta para casa, nós conhecemos a família dele e os filhos, Gabriel e Xander. O Gabriel é um pouco mais velho, ambos são adolescentes. O Gabriel é o filho Steve Rogers, sabe, Capitão América, o mais certinho. Ele luta usando as regras de combate, ele é uma pessoa muito honrada e ele está crescendo para ser um cavaleiro como o pai. O Xander, ele é treinado, mas ele já é aquele garoto mais malandro, porque ele não é tão grande e nem tão forte como o irmão. Então ele deixa o pai e o irmão doidos, porque quando eles estão treinando, ele vence usando técnicas que é de jogo sujo, porque ele fala, pai, não sou grande, não sou forte, eu vou perder. Então, nós recebemos a visita do Lord Sanjax para ver a propriedade e seu amigo Lord Cavaleiro Kane, e aí nós entendemos um pouco mais da história deles. Bom, após essa visita, o nosso principal vilão, o demônio Slavas, manda a propriedade ser atacada, todos mortos e o item recuperado. É nisso que o Gabriel, após a casa ser atacada, destruída, queimada, ele ver toda essa tragédia, ele é o único sobrevivente. E ele vai procurar o Lord Sanjax. O Lord Sanjax, por ser um homem nobre e honrado e ainda amigo do pai do menino, adota ele e patrocina a entrada dele na academia militar. E lá, usando o treinamento dele e sendo uma pessoa honrada, o Gabriel ascende. Ele faz amigos e inimigos. E após 3 anos, ele se forma e é o tenente mais jovem na história da guarda. E aí ele vai dar seguimento ao seu dever e a investigação do pai dele sobre esses crimes. Lá, nós vemos ele conhecer o Solan. Solan, ele é o sumo sacerdote, alto sacerdote da igreja do escudo brilhante. Nesse mundo, a única mágica que você tem são dos poucos escolhidos pelos deuses. E nesse mundo, os deuses são vistos mais como anjos, como entidades divinas, não diretamente deuses. Não existe outro tipo de magia. A coisa mais parecida que tem, ou são pessoas que recebem dons de demônios, né? Os warlocks, feiticeiros, ou alquimistas. Bem, o Solen introduz o Gabriel a Kaiera Sombra de Carvalho, uma druida que conheceu o pai dele e tiveram uma interação interessante nessa história. Eles chegaram até a lutar juntos. Bom,
O Gabriel então continua sua investigação e seus deveres como guarda, descobrindo a corrupção e as manobras políticas. Mas mesmo assim, ele triunfa. Então, em uma noite, ele é visitado na sua casa por uma criatura sombria. Então, ele descobre que o irmão dele, o Xander, sobreviveu ao incêndio. E é aí que nós vemos que a história do Xander é apresentada. Esse livro ele é muito bem dividido e muito divertido. Se você que acha que a história do Gabriel, apesar de emocionante, foi simples, a do Xander é bem mais sombria. Ele ficou marcado e com diversas cicatrizes e foi capturado por uma caravana de escravos e levado para o sul. Aí, após ele se recuperar, ele foge e mostra ao feitor de escravos o que ele merece. Ele, com alguns companheiros, vai para uma cidade e, usando seu treinamento, entra para uma vida de crime como ladrão. E aí, ele é convidado pela Guilda dos Ladrões a se juntar. Ele se junta e, como o irmão, ele ascende muito rápido. Ele faz amigos e inimigos. E as habilidades dele se desenvolvem tanto que ele é convidado pela maior guilda de assassinos desse mundo para entrar. E a proposta é o seguinte: com os recursos da guilda, ele pode conseguir informações do que aconteceu com a família dele e quem foram os responsáveis. Aí, nessa parte que eu me surpreendi, porque apesar de eu gostar da história do Gabriel, a do Xander é muito legal. A gente vê ele como a evolução dele como de ex-escravo para ladrão, para um dos melhores assassinos do mundo. E quando ele tem o que ele precisa, ele volta e reencontra com o irmão. É aí que eles se juntam. Mas, poxa, o irmão dele é o garotinho honrado, paladininho, né? Capitão América da vida. E o irmão dele tá mais pro Batman, né? Spawn. Então, primeiro, eles são irmãos, eles se amam, estão felizes de se ver juntos, mas as escolhas de vida deles são muito diferentes. Quando o Gabriel apresenta o irmão para o Solem e para a Kyera, o Solem resignadamente, mas educadamente, aceita o Xander. A Kyera hostiliza ele. Mas mesmo assim, eles se juntam para encontrar os responsáveis pela morte de seu pai, o item misterioso e lutar contra a influência dos demônios nesse mundo. É aí que na fase final, né, onde eles vão ver o Final Boss, nós temos o desenrolar do porquê das pistas que são dadas pra gente durante todo o Morte e Honra e a conclusão. Esse livro é um volume único. Ele é muito legal porque tem pequenas coisas que em outros livros do James, por ser no mesmo universo, a gente tem uma explicação melhor sem ela ser muito direta. E eu achei isso muito gostoso. Os livros dele são muito divertidos, são aventuras bem Indiana Jones, maravilhosas, gostosas de você ler e passa bem rápido, né? Então, infelizmente, não estão disponíveis no Brasil. Mas se você for em James E. Wisher, procurar ele no YouTube ou na página dele oficial, você pode descobrir mais informações sobre ele e os mundos que ele criou. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro. Até a próxima!